Romanos capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou a carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que habita em vós. Louvado seja o nome. Senhor Deus, visita nosso coração nessa manhã. Ó Deus, fala conosco, confronta, Senhor, com o nosso modo de viver, ó Deus, e tem misericórdia da nossa vida. Senhor, nos abençoa na Tua palavra, ó Deus, nos transforma, nos modifica, Senhor, naquilo que, Senhor, nós precisamos ser modificados, ser transformados, para sermos mais e mais parecidos com Cristo. Opera esta bênção na nossa vida, oramos a Ti no nome de Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Os irmãos podem todos andar. Meus irmãos, esse texto é um texto que é muito usado para justificar os nossos erros. As pessoas citam, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. E nós louvamos a Deus por isso. Se nós estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Porque Cristo já nos livrou da condenação. A condenação que era minha, o Senhor Jesus assumiu o meu lugar ali na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós nos esquecemos do final do versículo. E o final do versículo ele coloca uma condição para essa situação. E diz assim: para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E às vezes os homens querem viver segundo a carne e não ter condenação sobre a vida dele. Mas a palavra nos diz que não tem condenação àqueles que andam segundo o Espírito de Deus. Aos que andam segundo a carne, continuam debaixo da condenação do pecado, porque a palavra fala que o resultado do pecado é a morte. O salário, o pagamento pelo pecado é a morte. Mas, para nós que andamos em Espírito, o resultado é vida e paz na presença do Senhor. Então nós precisamos, e a palavra de Deus nos exorta a isso, andar de acordo com o Espírito. E como nós vamos andar segundo o Espírito, se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida? O que nós sempre incentivamos a igreja, ser cheio do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo de Deus, em todo momento. O Senhor Jesus disse certa vez aos
a multidão, né, ao povo, ensinando ao povo, ele diz assim: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo e andar segundo o Espírito Santo, nós precisamos de uma coisa: pedir a Deus. E Deus nos dará o seu Espírito Santo. Isso é promessa de Deus para a vida daqueles que querem essa bênção, que querem andar segundo o Espírito Santo. Deus prometeu dar o Espírito Santo a quem pedir. O problema é que muitas vezes nós nos envolvemos com tantas coisas, nos envolvemos com tantas situações. Paulo vem falar que é os embaraços dessa vida, e nós não buscamos de Deus essa bênção de ser cheio do Espírito Santo, de andar segundo o Espírito Santo, para que nós possamos então ser libertos dessa condenação que pesa sobre a vida do homem. Desde que Adão pecou, o pecado entrou no mundo, né? E a humanidade, ela passou a estar condenada por esse pecado. Agora, aqueles que recebem o Senhor Jesus, que andam segundo o Espírito Santo, esses estão livres dessa condenação, porque Deus tem prometido vida e paz àqueles que têm o Senhor Jesus em seu coração. A palavra vem falar a respeito da lei, a lei do pecado. Por que é que Paulo coloca dessa forma a lei do pecado? Porque a lei, ela vem mostrar o pecado. A lei vem mostrar o pecado, mas a lei, ela não teve a condição de libertar o homem desse pecado. A lei vem acusar, e o resultado da lei é morte, mas a lei não teve condição de libertar o homem desse pecado, de libertar o homem das obras mortas, da consciência das obras mortas. E o povo, quando eles seguiam a lei por medo da morte, né? Então eles obedeciam, porque o resultado da lei é morte. A palavra diz que a letra da lei mata, mas o Espírito dá vida. Glória a Deus. E nós seguimos os mandamentos do Senhor Jesus, não porque temos medo da morte, é porque nós amamos a vida. Amém. Porque nós queremos a paz que Cristo dá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o objetivo é o mesmo, mas a consciência é diferente, né? Os homens seguiam a lei com medo da morte, né? Nós seguimos a Cristo e buscamos ser cheios do Espírito Santo porque queremos a vida. O objetivo é o mesmo, ser livre da morte. O objetivo é o mesmo, mas a intenção é diferente. Agora nós seguimos não por medo, mas por amor. O Senhor não obrigou ninguém a seguir a sua lei. Se você por acaso não quiser seguir os mandamentos do Senhor Jesus, não haverá sobre si nenhuma condenação de apedrejamento, de morte, do que for. O que há sobre você ou sobre aqueles que querem andar dessa forma é uma condenação que já está determinada por Deus lá para o último dia, lá para o momento do juízo. Nós servimos a Deus nessa vida e queremos andar segundo os mandamentos de Cristo, porque nós queremos que Cristo habite em nós. Então é diferente o motivo. Não queremos ser livres da morte, nós queremos Cristo habitando em nós, porque nós esperamos uma vida eterna com o Senhor. Isso é que nos mantém firmes. Paulo, ele vem dizer que ele não se embaraçava com os negócios dessa vida, porque ele tinha em vista um alvo. Nós, da mesma forma, nós seguimos ao Senhor Jesus, não para ser livre da morte física aqui, mas porque nós temos um alvo para alcançar, nós temos um objetivo na nossa vida, é alcançar a vida eterna, é um dia estar com Cristo. Amém. A palavra lá em Hebreus 11, vem dizer que Moisés, ele desprezou toda a riqueza para sofrer com o povo de Deus, porque ele tinha em vista algo muito maior do que as riquezas que ele tinha. Glória a Deus. Era o
o herdeiro de um reino próspero, de um reino rico, onde pouco tempo antes toda a riqueza do mundo havia sido convertida para o Egito em troca de alimento. Nós vemos lá na experiência de José, né, somente o Egito tinha alimento, então toda a riqueza do mundo foi convertida para ali, e Moisés era o herdeiro de toda essa riqueza, mas ele desprezou essa riqueza porque ele tinha em vista algo muito maior. Meus irmãos, Deus tem algo muito maior para nós do que essa vida que nós estamos vivendo aqui, do que as bênçãos que nós podemos ter nessa vida, do que a riqueza. Deus tem algo muito maior para nós, e nós precisamos estar firmados e caminhar para alcançar isso que Deus tem preparado para nós. A palavra vem dizer que a lei do pecado, nós estamos livres da lei do pecado, mas agora estamos debaixo da lei de Cristo, uma lei que agora não mais a morte, mas a lei que nos traz vida, a lei da graça de Deus. A lei da graça de Deus. Paulo, ele diz que ele se fazia como que não tinha lei para ganhar aqueles que não tinham lei, mas entre parênteses ele coloca: estando debaixo da lei de Cristo. Nós nunca podemos sair debaixo dessa lei de Cristo, porque o dia que nós sairmos debaixo da lei de Cristo, nós também saímos da graça e perdemos o direito à salvação, o direito à vida eterna. Então nós caminhamos de forma segura, né, cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, para alcançarmos esta bênção. E a palavra nos dá testemunho, ou nos confirma aquilo que ela está falando, e diz que aquele que ressuscitou Jesus Cristo também nos ressuscitará. Glória a Deus. Então a morte física, ela não é o final para os servos de Deus. Nós não tememos essa morte física. Nós não seguimos a Jesus Cristo para estarmos livres dessa morte física, porque mesmo morrendo, um dia o Senhor Jesus nos ressuscitará. E nós sabemos que Ele é poderoso para tal, porque Ele já ressuscitou de entre os mortos para nos dar vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus nos chama a uma vida de santificação, nos chama a uma vida onde os desejos da carne são mortificados, mas o Espírito Santo que habita em nós é que conduz a nossa vida nessa caminhada de santificação. A palavra fala que aqueles que estão na carne, eles fazem as obras da carne, mas aqueles que estão no Espírito, eles buscam as coisas do Espírito. E isso é algo natural, não é nada forçado. Quando nós dizemos que nós buscamos as coisas do Espírito, isso não é forçado na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos leva a buscar as coisas do Espírito e não as coisas da carne. Sabemos que as coisas da carne vão nos levar à morte, o salário do pecado é a morte, mas sabemos que as coisas do Espírito vai nos ressuscitar naquele dia, vai nos vivificar, vai nos colocar diante do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então a palavra, ela nos exorta a não buscarmos as coisas da carne. Nós vamos ver aqui no livro de Gálatas, também me parece que é os Efésios, também a palavra falando quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. E as obras da carne nós desprezamos, nós temos como esterco para nós, porque o que interessa para a nossa vida é buscar as coisas do Espírito Santo, é andar segundo o Espírito. Então essa vida que quem sabe um dia nós levamos, essa vida ela ficou para trás, né? Se nenhuma condenação há, é porque agora não ando mais segundo a carne e ando segundo o Espírito de Deus. Glória a Deus. A palavra nos fala que sem santificação é impossível agradar a Deus, e nós estamos aqui para agradar aquele que nos chamou, aquele que um dia nos alistou para uma batalha. Nós estamos aqui para agradar somente Ele.
E nós só agradamos ao nosso Deus quando nós temos uma vida de santificação. Nós estamos dizendo aqui que não estamos suscetíveis ao pecado, nós estamos sujeitos ao pecado, porque essa natureza que nós herdamos de Adão habita em nós. Mas nós estamos dizendo que toda vez que nós pecarmos, por qualquer que seja o motivo, nós temos um advogado que morreu por nós, que já nos substituiu nessa condenação, para poder dizer que nenhuma condenação há sobre nós, porque Cristo já levou toda a nossa condenação. Mas nós buscamos uma vida de santificação, não uma vida de pecado. O que nós queremos é agradar a Deus. Vivemos para agradar aquele que nos alistou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, Paulo vem dizer: se é que o Espírito de Deus habita em vós, pode ser que o Espírito de Deus não esteja habitando na nossa vida. O Espírito Santo de Deus é algo tão sensível, e muitas vezes nós achamos que o santo do nome Espírito Santo é simplesmente um sobrenome, quando na realidade é um adjetivo, é uma qualidade. O Espírito que é santo, o Espírito que é santo, ele não habita em quem não busca essa santificação. O Espírito Santo de Deus não habita naquele que é imundo, naquele que está envolvido com as coisas deste mundo, naquele que está embaraçado com essas coisas, mas o Espírito Santo só habita naquele que foi separado de Deus, para também ser santo. E Deus vem pedir dos seus servos: sejam santos, porque eu sou santo. Então, se nós queremos ter a presença do Espírito Santo em nós, e queremos ser cheios do Espírito Santo, as coisas da carne que não agradam a Deus têm que ser retiradas da nossa vida, têm que ser deixadas para trás, e nós vamos buscar ser cheios do Espírito Santo em santificação. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como o sol da manhã, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Da mesma forma, é a nossa caminhada na presença de Deus. Nós vamos nos santificando, abandonando as coisas que não agradam ao nosso Deus. Nós vamos abandonando dia após dia, até um dia nós sermos exatamente como Cristo. Amém. Nós sermos uma cópia fiel de Jesus Cristo, e é isso que nós buscamos sermos iguais a Cristo. Amém. Nós precisamos ser dessa forma, porque se somos filhos de um mesmo Pai, nós precisamos ser identificados com Ele. E quando as pessoas olharem para nós, precisa ver Cristo na nossa vida. É tão gostoso, é tão bom quando uma pessoa que você nunca viu encontra e fala: você é crente, ou você é servo de Deus. É tão bom falar: não, sou servo de Deus, porque naquele momento ele está identificando Jesus Cristo na sua vida. Nós precisamos ser iguais a Cristo, andar de acordo com o que Cristo andou, sendo tentado da mesma forma que nós somos tentados, sendo tentado nas mesmas áreas da nossa vida. Mas Cristo, ele não pecou, mas nós precisamos ser da mesma forma, vencermos as tentações que nos levam à inclinação da carne, e nós só conseguimos vencer isso se nós estivermos cheios do Espírito Santo, porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, a carne vai nos vencer, e nós vamos fazer aquilo que é a vontade da carne, e automaticamente nós estamos criando ali uma inimizade com Deus, e essa inimizade com Deus é algo bem definido: ou você é amigo de Deus ou você é inimigo. Com Deus não tem meio termo. Se nós vivemos segundo a inclinação da carne, nós somos inimigos de Deus, mas nós nos tornamos amigos de Deus quando nós buscamos de Deus o seu Espírito Santo, e quando nós andamos segundo esse Espírito que habita em nós, nós somos amigos de Deus. A palavra vem falar a respeito de Abraão, dá testemunho dele, dizendo: Abraão, o amigo de Deus. Olha que bênção, irmãos, sermos amigos de Deus.
sermos amigos de Deus. Olha que bênção. Não somos inimigos, porque agora a nossa vida é uma vida de luta contra a carne. Agora nossa inimiga é a carne. E nós precisamos então desse Espírito Santo, porque sem ele a carne nos derrota. Embora a palavra de Deus vem dizer que a carne é fraca, né? Ele fala, mas o Espírito está pronto. E muitas vezes nós nos tornamos mais fracos do que aquilo que já é fraco. Nós nos tornamos mais fracos e deixamos que as obras da carne dominem a nossa vida e nos entregamos a essas vaidades e a esses pecados e caminhamos agora não sem condenação, mas caminhamos debaixo da condenação, porque nós optamos por estar fora, por sair, né, dessa liberdade com que Cristo nos libertou. Nós optamos, quando nós seguimos a vontade da carne, andamos segundo a carne, nós fizemos uma opção de sair debaixo dessa graça, né? E agora toda a condenação do pecado está sobre a nossa vida. Mas Jesus veio para nos libertar. A palavra lá em Pedro vem dizer que aquele que pratica pecado é do diabo, mas para isso Cristo desceu da eternidade para nos libertar das obras do pecado, para nos libertar das garras do pecado, das garras do diabo, e nos colocar debaixo da sua graça, seguindo a lei de Cristo, andando segundo o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar de Deus esse Espírito Santo. Precisamos ser cheios. E o Espírito Santo só vem habitar em nós quando o nosso coração está livre de tudo que for obras da carne, está livre de tudo que for pecado. Poderíamos aqui ficar horas citando pecados, né? Não roubarás, não matarás, não adulterarás, essas coisas todas que nós sabemos muito bem que é obra da carne. Mas nós queremos aqui dizer para os irmãos que a nossa vida precisa ser uma vida de busca contínua de ser cheio do Espírito Santo. Uma busca contínua pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus só vem habitar em nós se o nosso coração estiver limpo, estiver livre. Se não tiver ali uma divisão, um pouco é para isso que eu gosto, o resto aqui eu deixo para o Espírito Santo. O Espírito Santo não aceita isso, não tem meio termo. Ou você busca santificação e agrada a Deus, ou você é inimigo de Deus. Ou você é amigo ou inimigo. Não tem meio termo. Não tem conhecido, né? Não tem colega de Deus. A amizade é algo íntimo. Nós precisamos ser íntimos de Deus. Buscar intimidade com Deus, né? E como nós buscamos intimidade com Deus? Falando com Ele, conversando com Ele. E Deus vem responder às nossas orações, Deus vem falar conosco. A todo momento Deus quer falar conosco. Deus nos fala através da sua palavra. Deus nos fala no nosso coração. Quantas vezes ouvimos a voz de Deus audível aos nossos ouvidos? Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Sermos amigos, não conhecidos. A esses que se dizem conhecidos de Deus, o Senhor Jesus vem dizer a eles: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Por isso nós precisamos ser amigos, íntimos de Deus, para poder dizer: nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque não ando segundo a carne, mas ando segundo o Espírito. Então esse versículo na nossa vida, esse versículo precisa ser completo. Não ando segundo a carne, eu ando segundo o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Que possa limpar o nosso coração de tudo que não glorifica o seu nome. Para que o Espírito Santo habite completamente em nossa vida, em nosso coração. E nos guie nessa caminhada que nós temos. Nos guie neste mundo de pecado que nós vivemos. Pelo Espírito Santo de Deus, nós seremos capazes de vencer
todas as tentações. A palavra de Deus lá em Hebreus 12 vem dizer que o pecado tão de perto nos rodeia. Deus, quando diz lá a Caim, ele diz: o pecado bate a porta. Verdade. Por onde nós andarmos e por onde nós olharmos, nós estamos suscetíveis ao pecado. O pecado está aí. Então é uma escolha que nós precisamos fazer. Agora, vencer o pecado somente se o Espírito Santo de Deus habitar em nós.